Início a gravação. E eu vou começar aqui a apresentar hoje, vai ser bem rápido, é só um bate-papo. Eu quero que vocês que já estão aqui, que vocês também conversem, que vocês interajam junto comigo, que não deixa só eu falar. Eu preparei aqui um roteirinho, eu preparei uma apresentação para vocês, mas é sempre legal a gente ver essas trocas, a gente ter essas trocas durante esse evento, porque é uma proposta que o Hub também traz aqui para todo mundo, tá bom? Então, deixa eu só começar a compartilhar minha tela. Beleza? Estão vendo a minha tela certinho? Beleza. Então, vamos começar como eu estava falando no início. A gente vai falar hoje um pouco sobre liderança jovem na inovação, né? E o que seria essa liderança jovem na inovação, né? Então, vou aqui explanar um pouco sobre essa questão de liderança, sobre essa questão de inovação, sobre a questão de protagonismo, e vou contar um pouco sobre mim e quem eu sou, onde eu estou. Então, então vamos iniciar por mim. Eu já falei meu nome aqui, né? Meu nome é Elisângela. Eu sou gestora de comunidades aqui do Hub RO. Eu trabalho na empresa Semente Negócios, que é a empresa responsável pela gestão do Hub. Então, o Hub, ele é do governo do estado de Rondônia. Ele é uma iniciativa do governo do estado de Rondônia. Mas a Semente, ela se inscreveu no processo de licitação para gerir o espaço. Então, todo mundo que vocês veem ali dentro do Hub, que trabalha ali, quanto eu, quanto o Michael, quanto a Giane, nós todos trabalhamos para essa empresa Semente Negócio, que é a gestora do espaço. E eu atuo como a gestora de comunidades. E por que que eu quis vir dar mediar esse bate-papo aqui com vocês? É porque eu sou uma pessoa muito jovem, eu me considero uma pessoa bem jovem. Eu estou perto de fazer 24 anos, eu tenho 23 anos atualmente. E eu acabei de sair da faculdade. Então, eu sou formada em administração de empresas, me formei ano passado, no meio do ano passado. Então, assim, foi uma experiência muito legal para mim, porque eu acabei de sair da faculdade e eu já entrei como gestora de comunidade. E eu só consegui essa vaga, assim, eu digo porque eu fui muito para frente, assim, em algumas questões. E quando eu digo para frente, eu falo que, além da faculdade, o que acontece muito com muitos jovens é achar que você, só porque você está na faculdade, é só aquilo que você tem que fazer na vida inteira, tipo, aqueles 4 anos, 5 anos que você passa na faculdade, são o que você tem que fazer é aquilo e você tem que fazer só as atividades da faculdade e só aquilo e trabalhar, mas eu acredito que além do trabalho, que muitos jovens têm que trabalhar para até pagar a sua faculdade, mas além disso, além da faculdade, tem muitas atividades extracurriculares, como essa que vocês estão aqui hoje, que são importantes para a formação desse jovem, para a formação dele, tanto quanto acadêmica, que isso vai trazer novos insights para dentro da sala de aula. O jovem vai ter uma capacidade de criar, uma criatividade muito maior, porque ele consegue ver coisas além do que ele está vendo ali na faculdade. Ele consegue trazer insights tanto até para o professor, que foi o que aconteceu muito comigo. Eu acabava trazendo muitos insights desse mundo de inovação que os meus professores nem faziam ideia, que eles estavam ali, sabiam muito conteúdo sobre administração, eles tinham conhecimento claro quando falava sobre gestão de pessoas, quando falava sobre marketing, quando falava sobre gestão financeira, quando falava sobre gestão tributária. Então, assim, eles tinham muito conhecimento a respeito daquelas matérias. Mas tinha coisa que eu conseguia em eventos que eu participava, em palestras que eu participava, que não eram aquelas palestras dadas pela faculdade. Então, eu trabalhava, eu trabalhei quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava em um frigorífico. Eu sou da cidade de Jaru, então nasci lá, em Jaru, eu vivi minha vida toda lá. Agora, atualmente, eu moro em Porto Velho, mas eu morava em Jaru.
E lá não tinha muita oportunidade de emprego para quem tinha 18 anos de idade. Então, eu comecei a trabalhar nesse frigorífico para me sustentar, porque eu queria sair de casa mesmo. E eu comecei a trabalhar lá. E logo depois eu entrei na faculdade. E eu trabalhava, acordava 6 horas da manhã. Na verdade, eu acordava 5h40 da manhã para poder trabalhar. Eu começava a trabalhar 6h40, 6h50, por aí que eu entrava. E aí eu trabalhava lá refilando carne. E eu trabalhava até, às vezes, até 5h30 da tarde, 6 horas da tarde. E eu tinha que só chegar em casa, tomar um banho, ir para a faculdade, às vezes sem nem comer. E eu estudava das 7 até as 10 horas da noite, e das 10 horas da noite até as 11, meia-noite, era o momento que eu tinha para fazer as atividades da faculdade e acordar 5h40, 5h30 da manhã para poder trabalhar no outro dia. E final de semana eu tinha que fazer os trabalhos, eu tinha que fazer mil coisas, mas eu ainda me dedicava a algumas atividades extracurriculares. De início, não foi bem isso, eu não comecei já participando. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter essa visão, assim, acho que no meio da faculdade, ali para o segundo, terceiro semestre, ali, quarto semestre, já comecei a ter essa visão. No início, eu era muito focada só naquilo que o professor estava passando, e não é errado, mas eu comecei a ver que tinha coisa além da faculdade, sabe? Eu queria coisas diferentes do que trabalhar e só estudar. Então, eu comecei a participar de alguns eventos, como de palestras, e dentro dessas palestras, pesquisar no YouTube, que eu pesquisava muitas, eu via muita palestra do TED lá no YouTube, ou de outras pessoas, assim, outros canais muito grandes a respeito sobre administração, porque eu era muito focada nisso, que eu gostava, que eu gosto ainda, mas na época eu era muito focada nisso. E em uma dessas palestras, não lembro qual, foi tocado nesse assunto sobre inovação, sobre empreendedorismo, de como as pessoas ela têm que inovar, têm que ir atrás, têm que correr atrás das coisas. E eu comecei a me interessar mais por esse assunto. Comecei a pesquisar mais o que era inovação, o que era empreendedorismo, o que era tudo isso, por que eu tinha que saber essas coisas. Eu tinha noção de empreendedorismo pela faculdade de administração, porque tem uma matéria a respeito de empreendedorismo, mas eu não fui muito além disso no início. E quando eu comecei a pesquisar sobre, eu vi o que existia um mundo, tinha todo um ecossistema ali por trás. E foi tanto que eu comecei a entrar nesse mundo de startups, de empreendedorismo, a partir de eventos. Então, eu comecei a pesquisar a respeito disso, encontrei alguns eventos chamados hackathons. Então, o que é hackathon? Hackathon é um evento hacker. Então, assim, o nome já fala, né? Tipo a maratona hacker. São maratonas onde que a gente passa um final de semana para a gente criar alguma solução a respeito de algum problema. Normalmente, as empresas, elas utilizam essas maratonas para algum problema que ela tem dentro da empresa e que ela não consegue resolver. Então, assim, de empresas grandes como a Globo, né, ela faz isso, ela faz uma maratona, coloca ali pessoas de conhecimentos variados, então conhecimento de negócio, conhecimento de programação, conhecimento de vendas, design, coloca essas pessoas em um grupo, então elas formam um grupo diversificado, e elas têm que trabalhar para resolver um problema específico. Então, a empresa, ela dá aquele problema para a pessoa para ela resolver. Então, ela tem que, dentro daqueles dias, daquelas horas que foi estipulado, criar uma solução e entregar pelo menos o mínimo daquela solução, algo que seja mais rodando, algo que, assim, o mínimo produto viável daquela solução que ele propôs. Então, se propôs um aplicativo, pelo menos as telas do aplicativo, o que vai ter dentro desse aplicativo, ela precisa ter ali. Então, é para entregar uma solução para resolver um problema específico. Empresas utilizam muito isso, e depois ela começou a se popularizar mais, e muitas empresas, comunidades de startups começaram a utilizar isso
para atrair público, para trazer esse conhecimento mais para as pessoas, para que isso se tornasse mais acessível, que não precisava de conhecimentos tão técnicos como alguns hackathons exigem. Então, eles começaram a trazer isso. Em um desses eventos eu participei, que foi um evento promovido pela Tambaqui Valley. Foi aqui em Porto Velho. Então, como eu falei, eu sou de Jaru. Então, eu vim de Jaru no final de semana só para participar desse evento que era presencial. Isso foi em 2019. Só para participar disso. Eu queria participar, eu achei legal, eu via sobre, eu sabia o conceito, mas eu conhecia só de fora, porque naquela época era tudo presencial, era fora, e como eu disse, eu trabalhava, estudava e não tinha como ficar viajando para poder participar desses eventos. Mas aí eu dei sorte que no dia que ia ter esse hackathon aqui em Porto Velho, era feriado em Jaru, era aniversário da cidade, então era sexta, sábado e domingo, eu consegui sair na sexta e poder participar desse hackathon. E aí que eu comecei a ter essa vivência maior. E que eu conheci o pessoal da Tambaqui Valley. Então, para quem não conhece Tambaqui Valley, a Tambaqui Valley ela é uma comunidade de startups. Então, é uma comunidade voltada, criada por pessoas comuns, criada por pessoas que elas têm essa veia de inovação, assim, elas conhecem inovação, elas trabalham com empreendedorismo e eles criaram essa comunidade para poder ajudar outras pessoas, ajudar outros empreendedores aqui no estado de Rondônia. Então, eles começaram a criar essa comunidade e aí eles começaram a promover evento. Um desses eventos foi o que eu participei e que eu conhecia Tambaqui Valley. Então, eu já conhecia meio o contexto sobre comunidades, sobre startups, mas eu não tinha ideia que em Rondônia existia comunidade de startups. Então, eu não fazia ideia que existia isso aqui no estado de Rondônia, até porque eu estava lá em Jaru, não tinha muito conhecimento, as pessoas não falavam sobre, e eu não sabia o que estava acontecendo em Porto Velho. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Tambaqui Valley. Quando eu voltei para casa, a gente ficou em segundo lugar nesse evento. Eu voltei para casa e comecei a seguir a Tambaqui Valley, comecei a seguir todo mundo que eu tinha visto no evento. Então, eu lembro que na época estava o Mori, estava o Vitor, estava acho que o Rangel, estava a Amanda, sabe? Tinha um monte de gente da Tambaqui Valley e eu comecei a seguir todo mundo. E eu comecei, tipo, tudo quanto era evento da Tambaqui Valley que tinha, que era online, que eu podia participar, eu comecei a participar. Logo depois, em 2020, começou a pandemia e as coisas ficaram todas online. Isso me beneficiou em alguma parte, porque eu podia participar de mais coisas, porque eu não precisava sair de onde que eu estava. Então, eu comecei a participar de mais eventos, me interagir mais a respeito sobre o que era Tambaqui, o que eu estava fazendo. Comecei a me envolver com tudo que eu estava fazendo. E nisso, eu entrei para a comunidade e hoje eu trabalho com eles, e eu atuo com eles ali, eu trago esse, essa visão de empreendedorismo, essa visão de startup, ajudando outras pessoas. Eu recentemente fui embaixadora do Case, que é o maior evento de startups da América Latina. Então, eu fui representando o estado de Rondônia. A Tambaqui Valley, ela ganhou o prêmio de comunidade do ano, que tipo é o Oscar da inovação. Então, a gente ganhou ano passado, em 2021, e eu estava lá para receber o prêmio. E assim, isso foi incrível para mim. Eu estava ali no meio de um monte de gente que eu admirava pelas redes sociais, que eu conhecia por rede social, e eu pude estar ali presente com eles. E para mim, que era super jovem, até eles não acreditaram que eu era tão jovem, eu estava ali representando a minha comunidade, representando a Tambaqui Valley lá em São Paulo, e recebendo aquele prêmio. Então, assim, foi algo que para mim me mudou muito, que eu achei, assim, incrível. E hoje, por que que eu estou contando tudo isso aqui para vocês? Estou falando todo esse contexto aqui na minha apresentação. É justamente porque como esse mundo me mudou, a inovação me mudou, o empreendedorismo me mudou, e me trouxe outra visão, porque hoje, se eu não tivesse encontrado isso, eu podia estar lá em Jaru trabalhando em algum escritório de contabilidade, porque era o que todo mundo da minha sala meio que sonhava, né, quando eu terminava a faculdade, que era trabalhar no escritório de contabilidade ou trabalhar no escritório de alguma empresa,
lá porque não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muito o que... quando eu formo em administração, o que que eu faço, sabe? E é isso que acontece não só com o administrador, mas muitos outros jovens que fazem faculdade de enfermagem, que fazem faculdade de odontologia, que fazem matemática, psicologia, não sei, é só... Eu vou me formar em psicologia, vou ser psicólogo e pronto. Eu vou atuar em clínica e pronto, sabe? É sempre aquela visão muito... eu estou formando nisso, é só nisso que eu vou seguir. Hoje eu sou gestora de comunidade. Quando eu estava na faculdade, ninguém nunca me falou o que que era isso. E eu nem sabia meio que era gestora de comunidade. E eu fiquei sabendo por pesquisar. E é algo que envolve muito o curso de administração, é algo que envolve muito o que a gente estuda lá, porque você tem que mexer com marketing para você divulgar os eventos, você tem que saber administrar, então você organizar um evento não é fácil, gente, eu vou dizer para vocês, não é nada fácil, e você precisa de muita organização, você precisa ter muita visão de quem que você quer, descobrir quem é a persona, quem são as pessoas que precisam estar ali, então assim, é muita coisa que a gente estuda na faculdade, mas que esse conhecimento não é tão aplicado para coisas que a gente poderia viver no mundo. Então, assim, são conhecimentos muito teóricos, que são jogados para as pessoas, mas não te dão um direcionamento, o que, que você pode fazer com isso. E hoje, atuando nessa área de gestão de comunidade, eu percebo quanto que a minha faculdade me ajuda nisso, e que se eu não tivesse buscado entender o que que era, eu não ia saber que eu poderia estar atuando numa área tão diferente. Eu ia achar que eu podia ser só administradora e ponto. Era isso que eu tinha que fazer. E hoje eu vejo a diferença que isso faz. E eu estou falando tudo isso, falei tudo isso sobre mim e contextualizando é justamente para trazer para vocês que estão aqui ouvindo, tanto jovens como pessoas mais experientes, que vocês não precisam viver dentro de uma caixinha e não precisam achar que vocês estão, ah, vocês têm apenas aquilo para fazer na vida. Eu nasci destinado para isso. Vocês têm o poder de mudar a vida de vocês têm o poder de fazer diferente, de ser quem vocês mesmos querem ser, independente da profissão dos quais vocês escolherem e independente da faculdade que vocês escolherem cursar, ou se quiserem ou não cursar a faculdade. Então, hoje em dia tem muito essa questão de se eu preciso ou não de faculdade, e é algo relevante, é algo que eu acho que para as pessoas que querem ter um diploma é bacana, mas que esse diploma não é significado de que você vai ser alguém na vida, né? Isso não é significado que você vai sair de lá tendo um emprego. Isso não é significado de nada. Então, tem muitas pessoas que não têm nem ensino médio, que hoje são grandes empresários, que ganham rios de dinheiro, e eles nunca entraram na faculdade de administração. E quantos administradores estão aí ganhando salário de R$ 1.200 trabalhando no escritório de contabilidade? Então, assim, é sempre bom pensar isso. Acho que, independente do que vocês façam ou queiram fazer, eu acho que ter o conhecimento um pouco sobre o que é essa liderança, o que é essa inovação, acho que vai poder ajudar muito vocês, tá bom? Então, acho que eu já dei uma introdução boa sobre mim. Passar aqui e falar um pouco sobre liderança, né? O que é essa liderança. E, como eu falei, né? Eu quero que vocês também falem. Eu falei muito aqui, então eu quero que vocês falem um pouco o que significa ser um líder para você. Então, se não quiserem abrir o microfone, pode mandar aqui no chat. Mas o que significa ser líder para vocês? Comenta aqui para mim rapidinho, o que é ser um líder? A Pétala, Merindo, deixa eu ver quem mais está aqui, a Giane, Maria. O que é ser um líder para vocês? Oi, Oi? Pode falar. posso falar? Pode sim. Então, é interessante, né, eu assistindo você falar aí, até meio irônico, né, porque esse programa seria Liderança Jovem, e aí eu me encontro aqui com meus 60 anos, e aí eu pergunto, e o que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim, eu comecei no Rambi, e aí vocês me mandam um convite, e cá estou eu. Eu já, apesar de, assim, de parecer, não, mas você está no lugar errado. Eu continuo dizendo, eu ainda estou me sentindo no lugar certo, porque
eu já aprendi muito com vocês, sabe? Porque eu nunca, primeiro, eu não tenho faculdade nenhuma na questão de liderança. Na verdade, se eu for contar a minha história, eu tenho assim um sentido de liderança, mas não tenho nenhum estudo. Só que o que é que eu queria dizer? Baseado no seu depoimento, no que você disse, você participar dos eventos, você ser curioso, ir lá. Eu acho que eu fiz isso no Rambi. Eu fui lá no Rambi presencial, não sabia muito bem o que eu estava indo fazer lá, mas eu fui, participo de aulas com vocês aí no Rambi. E eu tenho a minha ideia, é um pouco louca, eu não desisti ainda, entendeu? Não desisti. Às vezes eu digo assim, eu acho que eu estou aqui porque eu nasci velho e dentro de uma caixinha. Aí, de repente, eu resolvi sair da caixinha depois de velho. Às vezes eu comento aqui brincando com os amigos aqui, falo, eu acho que eu nasci velho e vou morrer menino, porque eu consigo interagir hoje mais melhor com a juventude do que quando eu era jovem. E só para dizer, eu continuo aqui, eu continuo com a minha loucura e me ajudou muito, eu estou descobrindo como chegar onde eu quero e, de repente, quando eu tiver alguma coisa para mostrar, entendeu? Porque até agora eu fui no Rumble, eu já fui em muitos lugares, mas eu ainda não tenho nada para mostrar o que é que eu quero. E eu preciso de fazer essa parte, mostrar o que é que eu quero, e talvez eu volte para o Rumble de novo. É isso que eu queria dizer. Eu gostei do depoimento, eu meio que É. me encaixo nisso, embora depois dos 60 anos. Não, perfeito, perfeito. A Franciele aqui comentou o que que é liderança para ela, então é uma pessoa flexível, comprometida, empática, resiliente e visionária. Perfeito, Franciele, acho que é uma definição muito boa sobre o que que é ser líder. Eu vou falar um pouco para vocês aqui o que que é, que a Pétala também falou. Um líder é um ouvinte que motiva, influencia, inspira e fica à frente de uma equipe. Perfeito, Pétala, também é a definição que você pode dar para líder. E aqui eu trouxe a definição do Peter Drucker, que é um administrador, a gente estuda muito sobre ele na administração. Ele tem algumas estudos importantes a respeito do assunto, e o Peter Drucker, ele fala que a liderança, né, é uma habilidade de influenciar, motivar, inspirar pessoas a fim de atingir determinados objetivos, e foi um pouco do que a Pétala e a Franciele falou ali, então é só um resuminho ali do que elas falaram, em poucas palavras, o que é isso, né, então assim, é uma habilidade de influenciar outras pessoas, de motivar, de inspirar essas pessoas a fim de atingir um determinado objetivo. Então, ele faz tudo isso, ele cativa as pessoas para poder atingir um determinado objetivo. Então, antes se falava muito sobre a questão de ter um chefe e hoje tem muita questão de ter um líder, de ser um líder. Então, existem diferenças significativas a respeito de o que é o chefe, do que é o líder, e o líder é justamente essa pessoa que inspira outras a fazer aquilo. Então, que os liderados, ele olham para aquele líder e ele enxerga alguém quem que eles possam se espelhar, que eles possam confiar. Então, o líder, ele vem muito para trazer isso. E que eu vou trazer 3 pontos essenciais aqui, principais, que de liderança. Então, um desses pontos é a relação com os liderados, que eu estava bem já abordando aqui, objetivos claros do que deve ser cumprido e sobre capacidade de comunicação. Então, vou dar uma pincelada rápida sobre o que é cada coisa, tá? O tipo de liderança que a gente tem hoje, que os estudiosos dizem que são a liderança tradicional, que ela é focada em delegar atividades. Então, é aquele conceito de chefe que eu estava falando para vocês. Então, o que o chefe faz, né? O que essa liderança tradicional ela faz? O que vem dos primórdios da administração, desde lá do início,
o que eles faziam? Eles simplesmente delegavam uma tarefa, alguma coisa que a pessoa tinha que fazer. Então, ele chegava e falava, olha, você precisa fazer isso aqui. Então, é isso que você vai fazer hoje, e a pessoa fazia, sabe? Então, a gente sempre tinha que esperar que o líder, que aquele chefe ali, desse alguma tarefa para que ele fizesse. Então, esse chefe, ele não inspirava as pessoas a fazer, não inspirava as pessoas a respeito do projeto que eles estavam fazendo, do que eles estavam elaborando, mas ele simplesmente dizia, eu preciso disso e é isso que você vai fazer e pronto. Sabe? Não tinha muito diálogo. Tem a liderança carismática, que esse exercício, assim, ele foca muito em compartilhar causas. Então, ele foca muito em cativar as pessoas, em falar aquelas frases motivacionais, sabe, para inspirar as pessoas. E, sim, é uma coisa importante a se fazer dentro de uma liderança, mas não só focar nisso. Então, assim, não é algo que é só isso. Essa liderança carismática, ela é muito só de inspirar só as pessoas, e somente, sabe? Não foca muito no que precisa ser feito, mas sim em deixar as pessoas mais, mais inspiradas mesmo, aquelas pessoas que quando você ouve aquela frase, sabe? Tipo, que você lê na internet, assim, aquela frase motivacional, tipo coach, essas coisas, que acaba inspirando a gente, não é algo ruim, mas só focar nisso também não é uma liderança tão importante, mas é uma forma de liderar, liderança carismática também é uma das formas. E tem a liderança racional. O que é essa liderança racional? É que ela foca no exercício da objetividade dos desafios constantes, né? É o tipo de liderança que tem maior relevância atualmente. Isso porque ela foca no objetivo que precisa ser feito pela empresa. Então, se é preciso entregar um projeto, ele vai focar nisso, mas também ele foca nos seus liderados. Então, é uma mescla dos dois ali, é trazer os dois, né, como diz, um equilíbrio. Então, são essas formas de liderança. E falando sobre essa liderança racional, algo que se tem que tomar muito cuidado a respeito disso é para não se tornar uma liderança tóxica. Porque, assim, a liderança racional, ela meio que transita ali, se você não souber bem equilibrar as coisas, ela pode virar uma liderança tóxica. E liderança tóxica, o nome já fala tóxica, a gente já sabe que o negócio não é muito bom. Então, é isso. O que vem essa racionalidade, né? A racionalidade nossa, dos seres humanos, historicamente é bem atual. Então, ele vem da parte do cérebro que é o neocórtex, que é pré-frontal, que ele é responsável pelas habilidades racionais, cognitivas, então, de linguagem, planejamento, de reagir. Olha, tô ruim hoje. Reajan essa palavra que vocês estão lendo, hoje não vai sair, de elementos. Então, da área mais jovem da história evolutiva, como eu falei, né, do cérebro. Então, que assim, os seres humanos, eles têm muitos anos, mas eles têm pouco tempo que eles se comunicam com palavras como a gente se comunica hoje. Então, tem poucos anos que, se você olhar historicamente pela história do ser humano, é, tem, a gente tem essas habilidades que nós temos hoje de estudar, de racionalizar, de planejar as coisas, de conversar, de criar grandes edifícios, de você plantar. Então, assim, são coisas bem atuais. E que isso, pelo fato de ser muito atual, de ser algo que não foi característico nosso por muitos anos, é que ele gera uma carga energética maior para o nosso cérebro. Então, assim, para a gente poder fazer essas coisas, falar, para a gente poder pensar, planejar, para o nosso cérebro, ele carrega, tem que ter mais energia para fazer isso. Por isso que é muito mais fácil a gente ficar sentado o dia todo no sofá assistindo televisão do que a gente pegar e ler um livro. É muito mais fácil, porque quando a gente tem que ler ou a gente tem que fazer algo que demanda mais atenção, mais foco, a gente tem que usar mais o cérebro. Tem que
forçar ele um pouquinho mais. E esse esforço o cérebro não quer, então ele já é programado para poder consumir menos energia. Então, quanto menos energia você consumir, para ele é melhor, porque ele ainda é muito primitivo. Para ele, se você gastar muita energia, digamos, à toa, pode ser que no momento que você precisar, você está cansado, porque naquela época, muitos anos atrás, os nossos ancestrais, para eles poder, tipo, caçar, correr de algum animal que pudesse ameaçá-los era muito importante, porque naquele momento não tinha ninguém que podia defender. Então, assim, para o cérebro, quanto mais ele puder estocar energia, melhor para ele. Então, por isso que ter essas habilidades é um pouco mais, digamos, difícil para o cérebro. Então, essa racionalização é muito mais complicada. E por que que eu estou falando sobre isso? Porque, assim, quando a gente fala sobre liderar, você tem que exigir um pouco mais de você, porque você, além de você ter que entregar aquele projeto, você ter que fazer aquilo, você tem que pensar em como você vai lidar com as pessoas. Porque tem o lado material ali da coisa, mas também tem o lado pessoal, assim. Então, você não vai fazer nada sozinho. A empresa nenhuma, ela é sozinha. Então, é uma organização, são pessoas que estão ali. Então, são pessoas que fazem aquilo acontecer. Se aquilo existe, é porque tem uma pessoa por trás, ou várias pessoas por trás. Então, assim, sempre tem que pensar pensar nesse equilíbrio, né? De como eu lido com as pessoas, de como eu lido com o projeto, de como eu faço esse equilíbrio entre os dois, para que eu consiga ter uma equipe boa, para que eu tenha uma equipe saudável, uma equipe que sabe o que tem que entregar, sabe? Aquele senso de propósito que é muito importante para dentro de uma equipe, você saber o que você tem que entregar, e todo mundo ter ciência disso é muito importante para dentro de uma equipe, porque todo o ser humano pode olhar vocês estudam, talvez vocês estão na faculdade por causa de um propósito. Então, é esse propósito que move fazer vocês se levantar e sair do sofá e ir para a faculdade todo santo dia, segunda a sexta-feira, para você fazer aquele trabalho, sabe? Tem algo que te motiva para isso, porque senão a gente não fazia. É a mesma coisa, como eu falei, de você ler um livro, tem um propósito para aquilo. Então, sempre tem que ter um propósito. Então, trazer isso para as pessoas também é muito importante para que elas entendam por que elas estão fazendo aquilo e não só fazer aquilo que o líder tradicional faz, né? Delegar tarefas. E quando a gente fala sobre liderança tóxica, tem que tomar cuidado com a altamente racional. O que é ser altamente racional? É só pensar racionalmente sobre as coisas, não colocar empatia nisso. Então, algumas frases aqui que eu trouxe para vocês, que é muito característico de quem pensa, esse líder que pensa muito racionalmente, né? Que fala, encara isso como um desafio. Então, assim, é importante assim a gente querer fazer com o nosso liderado ele se inspire, porque esse é o nosso papel como líder. Mas também tem que pensar que às vezes a pessoa não está no momento bom, então assim, tem que ligar aquela momento de empatia ali. Então, para saber que talvez a pessoa não está no momento muito bom, talvez aquela pessoa não sabe muito bem lidar com o desafio, porque tem gente que você fala, dá um desafio para ela trava. Isso acontece, sabe? A pessoa ela não sabe muito bem lidar com momentos de tensão. Então, assim, saber diferenciar isso e tomar cuidado com esse tipo de frase que é muito modinha hoje em dia, né? Que é esse, encara isso como desafio. Talvez a pessoa não consegue lidar muito bem com o desafio. Então, assim, olhar um pouco para o outro também é muito importante. Supere seus limites. Então, assim, acho que da mesma forma como ali encare como um desafio, falar supere seus limites, porque talvez a pessoa não consegue superar muito bem, ou ela tem algum problema psicológica ali que essa frase ela pode um pouco impactar e falar, mas eu estou tentando, sabe? E não consigo, porque talvez ela não está no momento bom da vida dela ali. Então, assim, toma cuidado com essa frase também, que ela ou pode, assim, trazer algum gatilho para a pessoa.
seja melhor a cada dia também, outra frase que a gente escuta para todo lado, e às vezes não é um dia bom para a gente ser melhor, sabe? Tem dia que a gente está na bad mesmo, que a gente só quer sentar e chorar, talvez, não sei o que está acontecendo na vida, mas nem todo dia a gente consegue ser melhor. Tem um dia ou outro que a gente vai cair, né? A vida é altos e baixos. Então, tem dia que você está muito bem, que você consegue entregar muita coisa, mas tem dia que você não está. E você, como líder, poder enxergar isso na pessoa, saber e conversar com ela, entender o que está acontecendo também é muito importante. Está bom, mas ainda pode melhorar. Então, assim, quando alguém faz alguma coisa que às vezes para você não está tão relevante, mas para aquela pessoa foi o máximo que ela conseguiu entregar, sabe? Então, assim, é importante você saber dar feedback para a pessoa, mas da mesma forma que também é importante saber elogiar. Então, só cobrar não é o caminho. Você também tem que saber elogiar o que a pessoa faz. Porque o elogio, você pode falar sobre vocês mesmo. Quando vocês são elogiados, você se sente mais motivado em fazer melhor, porque você quer receber aquilo de novo. Então, assim, sempre quando vocês têm que dar algum feedback negativo para a pessoa, assim, de algo que ela fez que não está muito de acordo com o que a empresa quer, ou o que foi conversado, é sempre importante tomar cuidado com a forma como você fala. É sempre bom usar técnica de dar um elogio, falar o que precisa e depois elogiar de novo, que é para dar uma amenizada ali na conversa, por mais que seja uma conversa um pouco mais pesada, ela consegue dar uma amenizada. E assim, sempre elogiar, sabe? Nunca falar, "Ah, pode ser melhor, sabe? Sempre falar, nossa, que ótimo, que bom que você superou seus limites, ou que bom que você conseguiu entregar, que bom que tá isso aqui, sabe? Assim, usa sempre as coisas boas, sempre foca nas coisas boas, né? O ser humano tem mania muito de focar nas coisas ruins das coisas, e sempre tenta focar nas coisas boas, olhar pelo lado bom. Disso é importante também para quem está aí na questão de liderança. E aqui trouxe aqui um modelo de liderança, que é o modelo do David Rock, que ele, ele fala sobre alguns pilares aqui, então um deles é o status, onde que as pessoas precisam entender o papel e a importância delas. Então, assim, como eu falei lá no início, né, para elas entenderem o que é aquele trabalho, qual a importância disso e qual o papel delas ali dentro, né? Por que que elas são importantes? Por que que elas estão no time? O que que o conhecimento dela vai trazer de diferente ali para dentro daquele projeto que tem que entregar? Então, deixar isso claro para as pessoas, que todo mundo é importante, não importa o que elas façam. Então, todo ser humano ali que está ali naquela empresa, se está ali, é porque tem algum grau de importância, e às vezes a gente acaba esquecendo de dizer isso para as pessoas. A certeza que é não mudar o processo entregável a toda hora, é preciso ter um objetivo. Então, assim, às vezes a gente deu uma coisa errada, muda, deu outra coisa errada, muda, ou não está dando certo aqui, muda. É importante saber que momento que você tem que mudar e que momento que você não tem que mudar. Talvez não precisa mudar o que precisa fazer, mas ou talvez a forma como está sendo executado que precisa de ajuste, sabe? Não é toda hora você ter que trocar o que tem que entregar, que isso também gera um pouco de bagunça na cabeça de quem está fazendo, né? Então, assim, é sempre importante ter um objetivo claro e deixar esse objetivo claro para as pessoas também. Autonomia, então, assim, aquele poder de decisão, né? Então, quem está ali à frente daquela tarefa, ele tem aquela autonomia de saber o que ele pode ou não fazer, então ele é livre para fazer aquilo, eu não preciso de aprovação do meu líder toda hora que eu vou mover um lápis de lugar, sabe? Então, assim, deixar o liderado, ele ter autonomia, que também isso faz bem para ele, para o projeto. E também faz as coisas andar mais rápido, né? É muito bom. Relacionamento, então, assim, construir mesmo o relacionamento com as pessoas, entender a diversidade de todo mundo, entender que existem pessoas diferentes e se relacionar bem com todos é muito importante. E sempre aqui que fala sobre a justiça, como eu falei, né? Estava falando no início sobre os feedbacks, que quando você fala, dá um feedback para a pessoa,
se colocar no lugar dessa pessoa e não simplesmente gritar com ela e falar que fez errado. É ensinar mesmo, é dizer para a pessoa o que ela fez errado e como ela pode melhorar, é muito importante, não só gritar e dizer não está errado e pronto. É saber dar um feedback construtivo para a pessoa. Dessa parte de inovação, o que vocês têm a dizer? Não sei, alguém quer falar algo para a gente já passar para o próximo ponto? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ah, gente, tranquilo? A gente vai passar para o próximo tópico rapidinho aqui, que é sobre inovação. Eu passei um pouco sobre liderança. Hoje não é um curso sobre liderança, tá, gente? Eu vou passar bem rápido, como eu passei aqui sobre alguns pontos sobre como é essa questão de liderança. Agora eu vou passar um pouco sobre os pontos de que é essa inovação aqui que eu estava falando desde o início com vocês. Então, para vocês aqui que estão aqui hoje, o que é inovação, né? O que significa inovação para vocês? Ninguém? Aquele silêncio mortal. Então, gente, antes de falar o Oi. que é... Oi? Pode falar. Tudo bem? Eu acho que inovar, no meu ponto de vista, é criar algo novo, ponto, né? Mas não necessariamente novo no mundo inteiro, né? Novo na cidade, no país inteiro, ou novo nunca aconteceu. E às vezes pode ser uma versão novo na região, trazer algo, coisa nova. Eu sou daqui de Rondônia também, Cacoal. Então, se eu trago alguma coisa de São Paulo, no meu ponto de vista, eu estou inovando na minha região. Acho que vai um pouco, né, na minha opinião, abrange, além de criar algo novo do zero, esse novo de inspiração, né? Não, perfeito. A Maria falou aqui que inovar, ela pensa que é sair da caixa e trazer algo novo. Perfeito, Maria. Eu vou falar aqui para vocês o que não é inovação. Então, invenção tem valor de uso, inovação tem valor de troca. Então, aqui, o que isso quer dizer, né? O que eu quero dizer com invenção e inovação? O que as pessoas um pouco confundem essa questão quando a gente fala de inovação, é achar que invenção é o mesmo que inovação. Então, a invenção, ela não tem valor de uso, é algo novo, é diferente, mas aquilo não vai fazer diferença na vida de ninguém. É só algo que alguém criou ali e pronto. Então, assim, eu vou passar aqui para vocês algumas ideias sobre o que é uma coisa ou outra. Mas a inovação, ela tem valor de uso, então ela vai ser algo útil, que muda as coisas, a vida das pessoas, que resolve um problema, então que faz a diferença para alguém. Então isso é inovação. Eu vou passar aqui, tá vendo essa menina aqui, ela tá usando óculos para ler deitada. E aí eu pergunto para vocês, isso aqui é uma invenção ou uma inovação? Podem mandar aqui no chat ou abrir o microfone. O que vocês acham disso aqui? Isso aqui é inovador ou é só uma invenção de alguém? O Vital falou que é uma invenção, mas alguém quer chutar aqui o que é? Se é invenção, se é inovação? Ninguém? Gente, não fique com medo de errar, tá? Eu não tô aqui para julgar ninguém. A gente tá todo mundo aqui para aprender, eu também tem muita coisa para aprender, tá? Mas quando a gente fala sobre invenção, sobre inovação, pensa, você compraria esse óculos?
fosse você, eu estou precisando ler. E aí eu quero ler deitado. Eu vou comprar um óculos para ler deitado. Vocês comprariam, sim ou não? Esse negócio aqui? Pensa nisso. Eu usaria isso ou não? Outra aqui, ó, que tem invenção ou inovação. Esse aqui é um protetor de cigarro para dias chuvosos, tá vendo? Tem tipo um guarda-chuvazinho aqui que fica em cima do cigarro para quando você estiver na chuva para fumar o cigarro não apagar. E aí, o que que vocês acham disso aqui? É uma invenção ou inovação? O Doc falou que é uma invenção. Mas alguém quer chutar, gente? O que que é isso? A Jane que também falou que é uma invenção. Maria, levantou a mão, pode falar. Bem, eu penso que é uma invenção. Você está me ouvindo, né? Então, assim, Eu penso que é uma invenção, afinal de contas, inovação seria um outro tipo de cigarro, uma outra forma de usar um cigarro. No caso, a invenção seria a cobertura do cigarro, no caso. não, perfeito. É isso mesmo. Quando eu falei ali sobre invenção e inovação, né? Invenção tem valor de uso e inovação ela tem valor de troca. Então, as duas coisas ali, primeiro do óculos eu falei, vocês comprariam, né? Tem essa. E vocês comprariam isso aqui, vocês utilizariam isso? Então, assim, sempre bom quando a gente vê alguma coisa que acha que é inovador, tem que pensar, aquilo seria útil para as pessoas? Resolve o mesmo problema? Se resolve o mesmo problema, se seria, as pessoas comprariam isso? As pessoas teriam coragem de comprar isso? Eu, por exemplo, se eu fumasse, eu não ia ter coragem de sair com cigarro com um negocinho desse no meio da chuva. É meio esquisito. Eu não usaria. E nem o óculos para ler deitado, que também eu acho que eu achei bem feio, eu não usaria. Mas, falando sobre essa questão de inovação, tem aqui uma definição sobre inovação, que é uma inovação no sentido econômico somente é completa quando há uma transição comercial, envolvendo uma invenção e assim gerando riqueza. Foi um pouco do que eu falei antes, né, que tem valor de troca, que as pessoas comprariam aquilo que as pessoas usariam, que resolve o mesmo problema. Então as pessoas só compram alguma coisa quando elas sabem que aquilo vai resolver um problema delas. Então eu só comprei esse notebook aqui porque eu precisava de algo que fosse portátil, que eu pudesse carregar para onde que eu fosse, e que suprisse as minhas necessidades de fazer trabalhos na época da faculdade, trabalhar agora, de fazer essa transmissão, fazer esse slide. Então, com o celular é muito mais complicado. Então, é algo que é uma invenção que me ajuda de alguma forma. Então, assim, é sempre pensar nesse ponto, se as pessoas vão querer aquilo ou não, se aquilo é importante para as pessoas ou não. E aqui, outra definição é que a inovação significa invenção implementada, levada ao mercado. Então, é justamente um pouco assim, só poucas palavras, né, o que foi falado aqui e que eu já expliquei, que é esse valor de mercado, que é da inovação, né, aquilo que vale. E aqui eu trouxe para vocês o Manual de Oslo. Quem não conhece o Manual de Oslo, ele é aqui ele fala sobre muita inovação, né? É uma diretriz para coletar e interpretar os dados sobre inovação. Então, assim, é um manual muito, muito importante. Quando a gente fala de inovação, muitas pessoas usam esse manual aqui como base. Então, assim, quem não conhece, eu recomendo dar uma olhada, dar uma pesquisada, para quem quer entrar nesse mundo de inovação, entender mais sobre o que é. Isso aqui é um manual bem legal. É um pouco chatinho para ler, porque é um manual, a gente olha isso já cansa um pouco, mas assim, ele é bem importante. E aí ele traz um pouco sobre o que é essa inovação. Então aqui tem um esquemazinho explicando sobre o que é essa inovação, né? Então a inovação é uma criação ou sustentação de valor que gera um conhecimento. Então a inovação é uma novidade que gera conhecimento e uma utilidade também que ele gera o conhecimento. E sobre essa questão de inovação, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma questão aqui para perguntar, para levantar a mão?
ou só querer comentar mesmo sobre o tema de inovação? Alguém abriu o microfone? Não? Então, vou passar para o próximo tópico, então, que é o protagonismo. Tá? Eu vou falar um pouco, pincelar um pouco sobre o protagonismo. Como eu falei bem no início, sobre essa questão do protagonismo, quando eu comecei a contar sobre a minha história, né, eu falei um pouco sobre liderança, sobre inovação, de como eu encontrei inovação, e falei um pouco sobre empreendedorismo também. E essa questão do empreendedorismo, eu queria perguntar para vocês assim, o que significa esse protagonismo para vocês? O que é protagonismo? Quando se fala em protagonismo, a gente lembra logo do personagem principal. Penso eu que seja o personagem principal do empreendedorismo. No caso, você mesmo. Se você se torna um empreendedor, no caso, você é o protagonista desse empreendimento. Perfeito. Alguém mais, gente, quer dar algum pitaco sobre o que é protagonismo? O que é protagonismo para vocês? Então, beleza. É um pouco do que a Maria falou, sim. Aí, quando a gente faz o protagonista, né, a gente já pensa logo naquele personagem daquele filme, personagem do livro, da série ali, que é um protagonista. E não tá errado, tá? É uma das definições de protagonismo. E o protagonismo, ele vem muito disso mesmo, né? Que ele deriva do grego aqui que eu trouxe para vocês. E ele significa isso, que vem primeiro, né? O principal. Então, é justamente isso, né? Quem é aquele que vem primeiro, mas ver primeiro é ser protagonista só aquele que faz uma coisa pela primeira vez? Não somente. Quando a gente fala sobre protagonismo, e o protagonismo que eu quero trazer para aqui para vocês, esse protagonismo pessoal. Então, é ser protagonista da tua própria vida. Não depender de outras pessoas. Não depender que alguém faça algo por vocês ou que alguém delegue algo por vocês. Ou que alguém queira, fale que algo é importante. É vocês terem essa autonomia, vocês terem esse conhecimento do que é bom para mim ou não, do que é importante para mim ou não, é um pouco de autoconhecimento, um pouco não, bastante autoconhecimento, é saber quem vocês são, o que vocês querem, e o que vai fazer diferença na minha vida, o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Então, é vocês se colocarem na frente, se colocarem à frente das coisas e saber fazer isso por vocês mesmos, sem depender de ninguém. Como eu falei lá no início, quando estavam falando sobre mim e de como eu entrei nesse mundo, eu fui um pouco, sim, eu saí um pouco fora do que os meus colegas estavam fazendo, que era somente acompanhar o que o professor passava. E eu não tirei não estou denigrindo aqui os professores, nem falando que eles não estão fazendo o trabalho deles direito, não é isso. Eles fizeram sim, eles me ensinaram muita coisa sobre administração. Mas eu fui protagonista e resolvi ir atrás do que eu queria, ir atrás de outras coisas, de conhecer coisas novas, de querer ver um mundo diferente fora do que eu só via na faculdade. Então, você se libertar, tirar as amarras do mundo mesmo e ir atrás daquilo que vocês querem. Então, quando eu digo protagonismo, ser protagonista, aqui nesse contexto que eu venho trazendo para vocês, é justamente esse, de vocês irem atrás do que vocês querem, de vocês irem atrás de novos conhecimentos. Não precisar que alguém fala, você precisa aprender isso.
eu estou aqui falando sobre empreendedorismo, estou falando sobre inovação aqui para vocês. Eu contei da minha história, mas essa é a minha história. Fui eu que desenhei isso até o momento. Estou desenhando ainda, né? Como eu falei, eu sou muito jovem, tenho 23 anos, né? Então, eu sou muito jovem ainda, eu tenho muita coisa para fazer, assim, eu não fiz nada ainda. Então, eu tenho muita coisa para correr atrás, mas eu tenho plena ciência de que eu não vou ficar só aqui dependendo de que as pessoas me digam que eu devo ou não fazer, e o que eu devo não estudar, e o que eu devo não saber. Talvez para vocês isso aqui, tudo que eu falei não seja relevante, está tudo bem, porque vocês sabem que poderia ser relevante. O que eu não quero que vocês façam quando saiam daqui, e que eu espero que isso aqui tenha sido importante para vocês, é trazer para vocês essa ideia de que eu posso ir além do que eu já estou hoje. Que se eu quiser, se eu tiver força de vontade, eu consigo. Assim, pode ser rápido, pode ser demorado, assim, cada um tem a sua própria história, tá? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu próprio destino. Tem gente que consegue coisas super rápidas em 1 mês, 2 meses, já está assim, vencendo na vida, e tem gente que demora 10 anos, 30 anos, 50 anos para conseguir o status que ele sempre desejou. Então, assim, não se comparem com os outros, não olha isso, não olha para a grama do vizinho e achar que a grama dele é mais verde que a sua. Olhe para você, pense em você, invista em você, invista naquilo que vai te fazer feliz. Hoje em dia, com rede social, e eu falo isso porque eu sou jovem, já nasci assim, nesse mundo de rede social, já vivo né, assim, super conectada, e por uma época, principalmente quando entrou a pandemia, assim, eu comecei a pensar mais a questão disso sobre redes sociais, e que eu passava muito tempo cuidando da vida dos outros, sabe? Ah, fulano tá viajando, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. E eu só ficava assim, eu perdia meu tempo para olhar para a vida de fulano, enquanto a minha vida estava estagnada. Então, enquanto eu não estava fazendo muita coisa, outros estavam fazendo 1000 coisas, e eu ficava meio que aquela invejinha, sabe, dos outros, né, o que os outros estão fazendo. E aí eu passei por um processo de eu diminuir um pouco meus usos das redes sociais, parei de seguir um monte de gente que não fazia muita diferença na minha vida. Eu digo fazer diferença que não trazia nada de novo para mim, então assim, só trazia aqueles sentimentos ruins. E eu comecei a seguir pessoas que elas me traziam alguns insights, aquela pessoa que falava sobre assuntos que eu gosto de ouvir. Então, esses assuntos eu gosto muito de pesquisar sobre organização, gosto muito de pesquisar sobre novos hábitos, é uma coisa que eu gosto bastante de estudar, de pesquisar, que não tem muito a ver com o que eu falei aqui agora, mas é um hobby meu. Eu gosto disso e eu sigo essas pessoas. Então, eu gosto muito de artes. Eu gosto muito de música, de teatro, de livros. Então, eu vou atrás de pessoas que falam sobre esse assunto, que comentam sobre livros, que comentem sobre organização, comentem sobre música, porque é algo que eu gosto. E que, assim, me traz um bem-estar momentâneo, né? Que me traz aquele bem-estar. Então, não fico mais só olhando a vida do vizinho que está fazendo ali, não sei o quê. Então, assim, eu parei com isso um pouco, porque eu precisava pensar um pouco mais em mim, no que eu ia fazer, no que eu precisava fazer. Parece um pouco papo de coach que eu estou falando agora, mas é real, foi algo que aconteceu comigo. E, assim, hoje eu quis trazer essa palestra aqui para vocês, né, esse bate-papo aqui com vocês, justamente para poder engajar outras pessoas, para que elas virem além do que elas estão vivendo agora. E hoje, aqui em Rondônia, a gente tem tá se formando um ecossistema de inovação muito legal, e que a gente precisa de pessoas para que elas coloquem isso para rodar. Assim, tem muita gente fazendo acontecer, mas tem muita gente que já está aí há anos fazendo a mesma coisa, e eles queriam pessoas novas, né, carne nova, digamos, nesse mundo. Eu falei isso pela comunidade de startups que eu falei no início, Tambaqui Vale,
ela já está há muito tempo com os mesmos líderes e precisando de gente nova, de liderança nova, de pessoas que precisam trazer novos insights, trazer mais essa força de vontade para dentro da comunidade, e a gente tem essa dificuldade de encontrar novas pessoas, pessoas que queiram trabalhar em prol de um propósito maior, que é fomentar o empreendedorismo e inovação. Então, assim, eu faço esse convite para vocês, se vocês se interessarem a respeito desse mundo de startups, empreendedorismo, inovação, se vocês quiserem entrar, a Maria aqui falando, estou aqui, perfeito, Maria. Quiserem entrar, eu vou deixar aqui as redes sociais da Tambaqui Vale, do Hub, que o Hub também é uma comunidade, então se vocês mesmos que estão aqui hoje quiserem dar alguma palestra no Hub, se vocês quiserem dar alguma capacitação, ou vocês quiserem falar, compartilhar a vida de vocês, todo mês a gente faz encontro com o empreendedor, que é o momento que a gente é livre para o empreendedor bater um papo com as pessoas que estão ali, falar sobre a tua vida, falar sobre o teu empreendimento, como foi esse processo de empreender. Às vezes chama a gente aqui do estado de Rondônia e fala muito sobre como foi empreender em Rondônia, mas a gente chamou outras pessoas também fora do estado de Rondônia que falou sobre empreendedorismo. Então, é um momento bem legal. Então, vocês, e é empreendedor que já está aí no mercado, quiserem bater esse papo, quiserem falar sobre, então, assim, depois manda uma mensagem para mim ali, eu vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês, tá? Eu vou deixar aqui meu Instagram, que é i.carcil. Pode me mandar uma mensagem, tá? No meu Instagram, que eu passo para vocês, né, qual é o trâmite para a gente poder colocar vocês para falarem, que a gente quer mesmo essa comunidade, quer mesmo que essa comunidade Hub, ela cresça, que as pessoas não dependam só semente em si para fazer acontecer as coisas aqui. Então, o que está acontecendo hoje no Hub, eu vou só dar uma chorada um pouquinho, que dependem muito de nós, sabe? E quando a gente fala sobre comunidade, é um todo. Então, são todo mundo trabalhando em prol de um objetivo comum. Então, eu vim fazer hoje esse papo com vocês justamente para trazer vocês mais para perto do Hub, para vocês entrarem, entenderem mais o que a gente está fazendo, como vocês podem ajudar. Então, dei algumas formas aqui que vocês podem ajudar o Hub ou a comunidade de startups aqui, a Tambaqui Vale, ou o ecossistema de inovação. Então, assim, o fato de vocês estarem aqui hoje, num sábado, ou me ouvindo aqui por 1 hora, basicamente, já é um diferencial para vocês. Então, faço esse convite para vocês de novo. Deixei aqui o Instagram, meu Instagram, o Instagram do Hub e o Instagram da Tambaqui Vale, tá? Então, sigam a gente, manda mensagem se precisar. Maria falou que precisa incubar um projeto. Maria, muito legal que você precisa incubar um projeto. Mas, assim, as inscrições do Hub, infelizmente, para o programa de pré-incubação e aceleração, elas fecharam semana passada, se eu não me engano. E aí a gente já está no processo de seleção. Então, infelizmente, por enquanto, ainda não temos nenhum outro edital aberto para programas de pré-incubação aqui no Hub, mas isso não significa que você precisa sair do grupo, ou precisa parar de ver o que a gente faz, porque além de incubação, a gente tem essas capacitações, a gente tem encontros com o empreendedor que ajuda muito, que traz muitos insights, porque a gente traz uma pessoa real que empreende ali, está ali no mercado e conversa, tira as dúvidas com vocês a respeito do empreendedorismo mesmo, de como foi esse processo para eles. Então, assim, é bem legal. E lá no grupo do WhatsApp, eu não sei se você está, mas existe também outros editais abertos aqui no estado de Rondônia. Então, tem outros editais que estão abertos, tem uns editais que vão abrir ainda, voltado para incubar projetos, para acelerar projetos. Então, assim, a gente manda também lá no grupo, comenta sobre isso. Às vezes tem o pessoal
ali do Sebrae, que manda também muita coisa, ou pessoas da comunidade em si, que elas compartilham com as pessoas que estão ali. Então, assim, fica de olho ali no WhatsApp, que está sempre... tem gente colocando novas oportunidades. Infelizmente, do Hub agora, no momento, a gente não tem nenhum edital aberto. Mas nada impede que a gente possa abrir outro edital ainda daqui a alguns meses, quando esse outro processo aqui finalizar, esse processo de incubação. Então, nada impede que isso aconteça, mas por enquanto a gente não tem nenhum edital aberto. Então, para finalizar aqui, só vou trazer uma frasezinha para vocês, que é: mude o que você pode mudar e esqueça o resto. Então, como eu falei lá no início, vocês não precisam fazer uma mudança muito drástica, não precisam sair daqui e querer mudar a vida de vocês completa, até porque não vão conseguir. Então, muda aquilo que vocês podem no momento que é capaz. Não acha que, quando a gente fala sobre exercício físico, eu não fiz 10 minutos de exercício físico, é muito melhor do que se você não fizesse nada. Então, assim, pode ser pouco? É pouco, mas é o pouco que você consegue no momento. Então, aquilo que você consegue naquele momento, o máximo que você consegue é o melhor que você podia fazer. E você já está à frente de muita gente porque você fez. Então, se você fizer 10 minutos, não se sinta mal por ter feito 10 minutos. Ou você fez uma mudançazinha, nem que seja acordar um pouquinho mais cedo, ou começar a estudar um assunto, e aí você estudou por 10 minutos, estudar 10 minutos é muito melhor do que uma pessoa que não estudou nada. Então, assim, façam aquilo que vocês podem, que vocês conseguem, não se comparem com outras pessoas, sejam protagonistas da própria vida de vocês, sejam líderes da vida de vocês, sejam líderes, e quando eu falo de líder, não é só você estar no cargo de liderança, mas você ser líder, ter esse espírito líder com seus colegas de faculdade, com as pessoas que trabalham com você. Então, tenham esse espírito mesmo de liderança. Usem aí o que eu falei para vocês. E aí eu tenho um convite, vamos inovar juntos, gente, vamos fazer essa inovação juntos. Eu deixei ali minhas redes sociais, né, meu Instagram, deixei o Instagram do Hub e da Tambaqui Vale. Aqui tem o Instagram da Semente Negócios, que é a empresa gestora do espaço. Então, sigam a gente, vamos aí co-criar juntos, vamos fazer essa inovação juntos, trazer isso mesmo à tona, e a gente possa trabalhar todos em prol do objetivo, que é trazer mais prosperidade para as pessoas, trazer mais prosperidade para todo mundo aqui do nosso ecossistema. Tá bom, gente? Antes de finalizar aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, quer compartilhar alguma coisa, antes da gente finalizar aqui a nossa chamada? Eu quero agradecer aí a participação, o convite, né? Poder participar. Como eu disse, eu estou buscando aí incubar um projeto que estou trabalhando há 2 anos já nesse projeto, e nós estamos já começando a parte, já saímos da parte burocrática e estamos iniciando o projeto propriamente dito, né? Botando a mão na massa. E eu gostaria, claro, a gente, quando inicia, não sei se alguém já passou por isso, mas quando você inicia algum negócio, você tem dúvidas, você tem certeza, você tem alguns medos, né? E o que realmente eu estou buscando estou buscando mesmo a ajuda para seguir a trilha correta, né? Rumo ao sucesso. Mas, assim como você falou, eu não desisto, eu sou uma pessoa muito persistente, mesmo não tendo aí essa possibilidade aqui dentro do estado, eu vou buscar outros caminhos também, como estou buscando, estudando, lendo, participando de treinamentos, o que eu posso, eu estou dentro, estou sempre participando de tudo, porque esse projeto ele é um sonho que está se tornando uma realidade, e eu tenho certeza que logo, logo vocês vão ter notícias aí, de notícias boas,
que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, não só a mim, nem minha família, mas também a outras pessoas do estado, do país, porque o projeto realmente é grandioso. E eu só tenho a agradecer. Você realmente é uma pessoa muito inteligente, pelo pouco de idade que você tem, como você falou, pouca experiência. Eu sou um pouco mais madura. E é como você falou, nunca é tarde para nada. Essa questão de idade, eu acho que tá tudo dentro da tua cabeça. A idade, ela não te impede de você alcançar os teus sonhos, independente de se você é jovem, se você já tem um pouco mais de idade, a gente tem que estar correndo atrás sempre até você alcançar. E é isso que eu estou fazendo. Eu só tenho a agradecer vocês e vou continuar aí nas redes sociais com vocês. O que eu puder ajudar também, com um pouco de experiência que eu tenho, só tenho um pouco mais de 20 anos de experiência na área administrativa, e se eu puder ajudar aí os processos, né? Porque o meu conhecimento me trouxe até onde eu estou hoje, que é começando a realizar meu sonho. Tá bom? Muito obrigada aí vocês. Perfeito, Maria, muito bom. Muito bom. Como eu falei, infelizmente a gente está com o programa de pré-incubação fechado, mas como eu deixei ali as nossas redes sociais, né, o do Hub, da Tambaqui Valley, então, assim, tem muita coisa acontecendo no estado agora, tá? Tem muitos editais vindo aí, tem muita coisa boa agora vindo para o estado de Rondônia. Então, assim, siga as pessoas que sabem do que estou falando, tipo a comunidade, o Hub, e que alguma hora aparece alguma oportunidade, assim. Tem evento sempre, como eu falei, o Hub tem evento todo mês, 2 ou 3 eventos por mês que a gente faz referente a esse assunto, então é o máximo que você puder estar interagindo, conversando com outras pessoas, isso é muito bom para você, para o teu negócio. Então, gente, são 16h25, acho que eu passei um pouquinho aqui do nosso tempo, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês nesse sábado, poder compartilhar um pouco sobre a minha vivência, sobre o que eu passei, compartilhar um pouco sobre o que é a liderança, o que é a inovação, o que é protagonismo. Então, assim, foi muito bom esse encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Maria, de novo pelos elogios, tá? Muito obrigada. Agradeço a todos que estão aqui. A gente vai ter mais eventos, tá? Esse mês de fevereiro tem mais eventos do que o normal no Hub. Então, já dando spoiler, mas já a gente vai começar a divulgar que na terça-feira, dia 8, a gente vai ter um evento no Hub que é o Demo Day, que o pessoal que participou da primeira pré-incubação do Hub, lá no ano passado, que eles deram início ano passado, agora em fevereiro já dá 3 meses da pré-incubação, e a pré-incubação era 3 meses. Então, agora nesse final, esse dia 8, eles vão apresentar o projeto deles. Então, tem gente ali que iniciou na pré-incubação somente com uma ideia e hoje ele já está vendendo. Ele já colocou o projeto dele para rodar, já está no mercado de trabalho, já está aí empregando pessoas. Então, assim, começou 3 meses atrás. Então, é legal vocês participarem para ver esses projetos. Pode ser até que esse projeto dê um match com o projeto que vocês têm em mente, ou que vocês, assim, só conhecer mesmo. Então, poder ver um pouco sobre a evolução. E esse evento vai ser no dia 8. A gente vai começar a divulgar logo. Mas eu já faço esse convite para vocês para participar desse evento. No dia 17 também a gente vai ter outro evento no Hub. Na verdade, serão 2 eventos, mas a gente já vai divulgar também um evento do Hub mesmo, que é outra capacitação específica, e vai ter o divulgamento de um edital do FINEP. Então, a gente vai fazer 2 eventos no dia 17. E no final do mês a gente vai ter aquele papo com o empreendedor que eu falei antes. Então, esse mês está
cheio de eventos, então, assim, sigam a gente nas redes sociais, eu deixei aqui nosso Instagram, WhatsApp, no WhatsApp, lá no Instagram do Hub, lá tem, no link que está na bio, tem um link que tem todas as nossas redes sociais, então tem o WhatsApp, tem o grupo do WhatsApp, tem o Instagram, Facebook, tem tudo lá. Então, assim, entre lá no nosso Instagram, pega naquele link e aí você vai ter acesso a tudo que a gente tem de rede social, tá naquele link lá, tá, gente? Então, obrigada de novo pela presença de vocês. Um beijo, eu espero que o Hub possa estar ajudando muito vocês e ainda vai ajudar muito mais. E eu espero também que vocês também sintam essa vontade de querer mostrar para as outras pessoas que estão aqui no Hub que o que vocês fazem, o que vocês são. Então, quem ainda não se apresentou lá no grupo do Whats, se apresentem lá para que outras pessoas conheçam, apresentem o projeto de vocês também, que é muito legal a gente poder criar essa conexão aqui entre nós aqui do estado de Rondônia, tá bom? Então, um beijão, gente. Até mais.